A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com mais um programa da Comunidade da Família de Deus. Pedimos licença para entrar na sua casa, para trazer as respostas que só a Bíblia tem. Então, a partir de agora, será um momento de muita paz, será um momento em que o Espírito Santo de Deus estará entrando não só na sua casa física, mas também dentro do seu coração. Comigo aqui está o pastor Reginaldo Giraldelli. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, pastor Fábio, a graça e a paz do pastor Anderson. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando mais um programa. Que maravilha, até aqui o Senhor nos ajudou. Sejam muito bem-vindos ao programa A Bíblia Responde, caso seja a sua primeira vez aqui conosco. E hoje um tema muito abençoado, como sempre. Fique conosco, então convide os seus amigos para estarem assistindo também essa programação. Pastor Anderson, a graça e a paz. A graça e a paz, pastor Fábio, a graça e a paz, pastor Reginaldo, a graça e a paz a todos os nossos amados irmãos e irmãs que nos acompanham em mais um programa A Bíblia Responde, um canal de bênção para a sua vida, onde o Senhor fala rica e poderosamente na sua alma, no seu coração. Deus abençoe. Pastor Reginaldo, o senhor já se imaginou chegando diante de Jesus e falando assim para Jesus: olha, mestre, eu preciso de um socorro imediato. E Jesus fala assim: não? O senhor já se imaginou? Olha, pastor Fábio, sinceramente não havia pensado nessa possibilidade. É forte, né? É forte, até soa um pouco estranho ouvir essa resposta do Senhor Jesus. Mas essa resposta foi até um pouco branda que eu disse. Jesus, ele, pelo contrário, ele falou assim: por que vou tirar do meu e dar para os cachorrinhos? E se ele te chamasse de cachorro? Não havia pensado nessa possibilidade, mas realmente é uma resposta dura, né? Eu acho que nem está na Bíblia, né, pastor Anderson? Tá, pastor. Vamos ler na versão do Rei James. Depois nós estamos aqui com uma Bíblia internacional, uma Bíblia americana, que não faz parte da tradução João Ferreira de Almeida. E nós vamos ver o que ela diz sobre essa passagem de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Ok, diz assim: então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse. Porém, não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja filha pequena estava com um espírito imundo chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe declarou: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz. O demônio já saiu de tua filhinha. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. É interessante, pastor Giraldelli, que Jesus ele vai para a região de Tiro, Sidom, que ficava próximo a Decápolis. Era a terra dos gentios. Era território proibido para os judeus. E Jesus era judeu. Inclusive, tem um livro de 1979 que diz Jesus era judeu. Ali dá todas as explicações, o território onde Jesus nasce, né? E de fato ele quando ele está conversando com aquela mulher no poço de Jacó, ela diz: ora, sendo tu um judeu, pede-me água, né? Então Jesus não era romano, como Hollywood o descreve, né?
Bom, ele estava numa região proibida, ele estava ali para descansar, se esconder, porque algumas pessoas queriam matá-lo, né? Só que a presença dele não pôde ficar muito oculta. De repente, essa mulher Ciro-fenícia, né, de nacionalidade grega, a Bíblia diz que ela era uma fenícia da Síria, né? Ela era de fato uma mulher grega, ou seja, Goi, né, não tinha a aliança com Deus. Então essa mulher ouviu que Jesus estava ali, mas ela não só ouviu que Jesus estava ali, ela ouviu que Jesus podia de fato libertar a filha, né? Porque só ouvir que Jesus está não resolve, eu preciso ter fé de que ele pode mudar o que eu estou passando, né, pastor? Verdade, pastor Fábio. Pastor Anderson, é interessante também, nós ficamos muitas vezes pensando, poxa, mas pode uma criança ficar possessa por demônio? Não são somente os adultos? E então aqui nos mostra que também é possível sim, pastor Fábio, pastor Anderson, uma criança ser possuída por demônios. Esse não é o único caso, né, pastor? Vamos ler o pastor, eu quero ouvir na sua o versículo 26 e o 27, na Bíblia inglesa. The woman was Greek and had been born in the part of the Syria, known as Phoenicia. She begged Jesus to force the demon out of her daughter. Era aqui que eu queria chegar. Então, olha, pastor, a inglesa também diz demônio. Isso. Em outros textos que Jesus trata de, por exemplo, como uma mulher 18 anos encurvada, a Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade, né? A Bíblia fala de espíritos de enfermidade, espíritos disso, espírito daquilo, mas aqui ela deixa bem clara que era o demônio. Não é a mesma coisa então, pastor? Espírito de enfermidade e demônio. Não, aqui nós estamos falando exatamente de quem? De Belzebu na Bíblia, aquele mesmo que Jesus é acusado, né? Tanto que se você seguir o texto à frente, ele de fato, lá no versículo 21, no 31, no 33, ele cura um mudo e surdo, né? Só que só lá no livro de Mateus nós temos aqui uma das acusações dizendo que ele expulsava demônios em nome de Belzebu. Sim. E ele faz uma colocação, ele diz assim que ele faz o seguinte, a seguinte colocação que ele faz é: o reino de Satanás está dividido? Pode por acaso alguém expulsar Satanás em nome de Satanás? Então ele caracteriza Satanás como o demônio e como Belzebu. Belzebu significa príncipe das moscas, certo? Porque, por exemplo, nós estamos aqui no estúdio e nós não estamos vendo nenhuma mosca. Mas basta a gente atravessar a rua, pegar um animal morto, colocar aqui dentro, que daqui a pouco as moscas se ajuntarão ali. Ou seja, então tudo aonde há morte, tudo aonde há podridão, as moscas se ajuntam. Por isso que o diabo é chamado de o príncipe das moscas, dos demônios que rondam tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está podre. Por isso que Jesus ele disse: eu sou a vida, né? Em mim há vida. E lá em Efésios capítulo 2, eu não me lembro se é isso mesmo, Efésios capítulo 2, que ele diz assim: nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas com Cristo recebemos a vida. Ou seja, então quem está morto no pecado, quem está na podridão, ela está rondada desse Belzebu, esse príncipe das moscas, que segue aonde há morte. Há uma morte espiritual, pastor Anderson. É o mesmo Baal, é o mesmo demônio, o mesmo Satanás, Baal, que Jezabel seguia. A palavra Baalins, né, a palavra Baalins significa demônios, de letras minúsculas, né? Deuses com letra minúscula que representa demônios. Então, Baalins representa tudo aquilo que você adora que não é Deus. Por exemplo, o Mamon é um Baal, né? Então, e quem é o líder, quem é o chefe desses demônios? Então, quando o Baal ele aparece apenas no singular, ele está representando a um líder.
né? Há outros textos bíblicos que vão falar Baalins, né? Que são demônios, né? Espíritos, né? Então existe vários espíritos, né? Aqui esse texto deixa tanto claro na nossa versão aqui do Rei James, como na João Ferreira de Almeida, como também na Bíblia inglesa, que se trata de um demônio. Sim. Né, pastor? Que se trata de um ser que estava acometendo aquela moça. Agora veja bem, ela não tinha aliança com Deus, ela não era judia, ela era de nacionalidade grega, como diz o versículo 26. Então ela não tinha uma aliança com Deus. Então esses príncipes da mosca, esses demônios, rondam onde a morte, né? Não estou dizendo que um judeu, um israelita, vamos assim dizendo, um israelita, porque judeu é uma religião, israelita é quem nasce em Israel, né? Judeu é todo aquele que segue de fato o que a tribo de Judá ensinava, né? Então, aquele que, mesmo sendo um israelita ou até mesmo um judeu que estiver morto, que não estiver com Jesus, um judeu, por exemplo, sem Jesus, não está vivo em Cristo, não há vida nele, né? Então, independente do que for, a pessoa é considerada morta, porque Paulo era judeu. Ele era da tribo de Benjamim, ele deixa isso claro em Colossenses, que ele era da tribo de Benjamim. Porém, agora ele é uma pessoa que tinha se desfeito de tudo para seguir a Jesus. Agora, pastor, um demônio estava em uma menina, certo? Certo. E então, a pergunta do pastor Giraldelli: um demônio pode se apossar de uma criança? Vemos aqui que sim, né, pastor? O senhor ia citar, pastor Anderson, um fato, acho que daquele menino que se atirava ao fogo? Exatamente. Que desde muito novo o demônio vinha, o possuía e o arremessava no fogo e na água para matá-lo. E ele tinha convulsões terríveis. As pessoas tentavam segurar o menino e o pai vivia todos esses anos, desde de quando o menino começou a andar, eu imagino, sem paz, tentando de toda forma impedir que o filho dele morresse, né? Essa passagem vem nos ensinar que nós não estamos aqui brincando. E quando algo acontece na nossa família com os nossos filhos, nós devemos compreender que existe sim uma ação demoníaca por trás e que essa ação pode sim ser repreendida no nome de Jesus. Pastor Fábio, nessa passagem aqui da mulher Cirofenícia, pastor Giraldelli, apenas a palavra de Jesus é necessária. Apenas a palavra de que a sua filha está liberta do Mestre, do nosso Senhor, é o suficiente para que essa menina seja liberta. Na situação do menino que era possesso também com demônios mais fortes ainda até, os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. A presença de Jesus é que faz isso acontecer. A presença de Jesus estava lá com o menino e estava também com a menina, libertando ela. Então, a proximidade sua de se achegar ao Pai, ela tem que ser real e verdadeira. Tem que ser de coração. Tem que ser pura, pastor. Exatamente. Agora, pastor Anderson, vamos ouvir na Bíblia inglesa a resposta que Jesus dá para ela. Ela chega pedindo socorro para Jesus. Sim. Me ajude, né? A minha filha está com demônio. Vamos ler o 27. O 27. But Jesus said, the children must first be fed. It is not right to take away their food and feed it to the dogs. Ou seja, as crianças devem primeiro ser alimentadas. Não é certo tirar dela para alimentar os cães. Isso. Olha só, tirar das crianças para alimentar os cães. É uma palavra forte, né, pastor? Exatamente, pastor. Naquela época, os cães eram representados os gentios. Os gentios eram representados por cães, né? Por isso que Jesus fala assim: não ficará de fora os cães, né? Quem são os cães? Os gentios
que não estão ligados na videira através de Jesus. Por isso que os cães ficam de fora. Então os cães eram os gentios, todas as outras nações que não faziam parte de Israel. Eram considerados impuros. Por que eles eram considerados cães? Porque os cães eram impuros, né? O judeu era proibido ter um cachorro em casa, um cão doméstico, ou qualquer outro tipo de animal impuro. O judeu não pode tocar, nem ter um cão. Então você jamais vai ver um judeu com um cachorro em casa, né? Porque para ele o cachorro é considerado impuro, ainda nos dias de hoje, né? Então, a humildade dessa mulher, pastor Reginaldo, em que Jesus disse assim: não é bom tomar o pão dos filhos ou das crianças e lançar aos cães. Que pão é esse, pastor? Exatamente, a gente pode até chamar aqui, pastor Fábio, do pão da libertação, né? E é interessante quando o senhor menciona essa questão de Beelzebu, príncipe das moscas. Não foi apenas um episódio, pastor Fábio, pastor Anderson e todos que estão nos acompanhando. Muitas vezes, fazendo visitas, acredito que o senhor, pastor Anderson, deve também ter apreciado essa situação. Foram muitas casas que nós já entramos, em que a casa estava completamente limpa, mas a presença de moscas ali dentro, pastor Anderson, era uma coisa assim impressionante. E isso indicava a presença de demônios ali, embora nós não estávamos enxergando com os olhos físicos, mas logo nós já percebíamos a presença de espíritos malignos, próprio demônio. Casais em fase de separação, filhos nas drogas, na prostituição, a presença do mal. Então, quando existe esse desajuste, há a presença de demônios. Sim. E após a oração da fé, pastor Fábio, aquelas moscas desaparecendo. Agora, nós vemos aqui uma situação onde sim há a presença do mal. O mal entrou na vida da criança desta mulher, e ela se prostra diante do Senhor Jesus, na sua humildade, na sua humilhação, ela clama por socorro, mesmo não tendo uma aliança com Deus, pastor Fábio. Mas ali, no versículo 29, Jesus, ele declara: por causa dessa tua resposta. Porque ela poderia ter dado uma resposta para Jesus diferente. Ela poderia ali não ter gostado. Ela pode até não ter tido gostado. Mas ela foi humilde mesmo assim. Ela foi humilde, e a resposta de Jesus a essa condição dela de prostração, de adoração, de humilhação, foi a seguinte: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz, o demônio já saiu da tua filhinha. Amém. Então, pastor Reginaldo Giraldelli, quando ela chega para Jesus pedindo desse pão, né? E a princípio, naqueles primeiros tempos, Jesus ele veio para pregar para as ovelhas perdidas da casa do Pai, que eram os judeus, né? São 144 mil. Aqueles que ouviram de bom grado a palavra, porque a profecia dizia que ele viria para os seus, embora no hebraico original é para os do seu ofício, né? E eles não o receberiam. E então Jesus ele deixa claro lá em João capítulo 6, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele era o pão. Então não era certo ele tirar dele, ele naquele momento, porque a primeira pessoa que foi pregar a mensagem de Jesus aos gentios foi Pedro. Quando ele chega para Cornélio e prega para Cornélio, até então ele tem que ter uma visão de Deus, que ele estava livre para pregar para Cornélio, né, pastor Anderson, porque eles eram considerados impuros. Mas não era a missão de Jesus naquele momento. Não que Jesus não queria pregar para os gentios,
Só que não era a missão naquele momento, porque se ele prega para os gentios naquele momento, provavelmente ele teria antecipado a morte dele e não teria cumprido o objetivo e as profecias bíblicas não teriam sido cumpridas. A partir daquele momento, tudo se abriu, por isso que ele disse, há outras ovelhas que convém agregar a esse aprisco, que são os gentios, são todas as nações. A Bíblia garante que Jesus morreu por todos, né? Todos aqueles que o aceitam. Em Gálatas há uma passagem que agora não me lembro agora o capítulo, o versículo de Gálatas, que diz assim, agora no batismo, né, somos um só em Cristo Jesus, não há mais grego, não há mais judeu, não há mais fêmea, não há mais macho, porque todos, né, somos um em Cristo Jesus. Então não existe mais circuncisão nem incircuncisão, porque em Cristo Jesus nós somos apenas um só em Cristo Jesus. Então a partir do momento que nós recebemos Jesus, passamos pelo batismo, agora somos, né? O texto diz assim, que somos herdeiros de Cristo conforme a promessa de Abraão. Então agora nós estamos ligados em Cristo e também somos herdeiros conforme a promessa de Abraão. Então a partir do momento que você desce no batismo, é feito um batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, você está ligado a Ele, você passa agora a ser herdeiro das promessas de Abraão, porque não há mais fêmea, nem macho, nem grego, nem judeu, nem servo, nem livre, nem escravo. O texto ele deixa bem claro sobre isso. Por quê? Porque na cultura judaica a mulher não batiza. O homem faz a circuncisão, mas e a mulher? A mulher tem que passar nos seus rituais de purificação, né? Então a gente vê que o Talmud ele tem um ensino um pouco até machista em relação a isso. Mas Jesus aqui ele deixa bem claro para aquela mulher que a palavra dela moveu o coração dela. Ela poderia dizer assim, o senhor me chamou de cachorro. Estou indo embora, tchau, não piso mais na sua igreja. Exatamente. Ela não se revoltou, ela podia até ter se revoltado, né? Ela diz assim, sim, Senhor. Um ato de humildade, pastor Anderson. Sim. Olha, ela respondendo disse, sim, Senhor, versículo 28. Mas até os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Ou seja, ela declarou que ela precisava de Jesus. Então, essa mulher, ela deixa claro a sua humildade no seu coração. O que nós estamos querendo dizer para você? Convença Jesus com suas palavras. Mova o coração do nosso mestre. Ele certamente olhará para você, estenderá as mãos para você aí aonde você está. Só que uma coisa você precisa saber, que tudo isso aconteceu antes da cruz. Após a cruz, o véu do tempo se rasgou e pela graça somos salvos. Jesus quer te alcançar também, quer te libertar de tudo que você está passando, de tudo que você está vivendo, de toda a doutrina humana, de todo ritual religioso. Tudo isso já caiu por terra. Jesus quer te oferecer vida, vida em abundância, liberdade, não libertinagem, liberdade. Ele quer oferecer para você o pão da vida. A comunidade da família de Deus é uma igreja séria que quer trazer você mais próximo da verdade e mais próximo do pão vivo que desceu do céu. Nós vamos orar e nós queremos interceder por você, para que você tome uma decisão de se achegar a Jesus Cristo. Vou convidar aqui o pastor Reginaldo Giraldelli para fazer esta oração para nós. Amém? Graças a Deus. Vamos então clamar a Deus. Ele é fiel e justo. Ele disse, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Pegue o seu copo com água, oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós intercedemos por todos aqueles que nos acompanham neste momento. E muito obrigado porque esse pão é o Senhor. Nesse pão estão contidas todas as promessas, a salvação, a cura, a libertação. E quando nós nos alimentamos deste pão, nós somos salvos, libertos, curados e restaurados. E que nesse momento, ao beber desta água, todas as pessoas que nos acompanham, elas sejam curadas, livres,
Inclusive, nós oramos para que seja agora repreendido, destruído todo o poder das trevas na vida de todos aqueles que nos acompanham. Que haja libertação, que esses espíritos malignos que possivelmente possam estar nessas casas sejam destruídos e que haja paz, que haja salvação, que haja libertação de todo o mal, de toda a confusão na mente, de todas as trevas, de toda a contenda, de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Consagra este copo com água, Senhor, e que ao beber haja vida, haja saúde, a saúde seja restaurada, seja emocional, física, espiritual, em todas as áreas. É o que nós te pedimos e oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Beba desta água. Deus abençoe até o nosso próximo programa. Que essa palavra tenha aplumado a sua vida. Shalom.